Este caso ocorre em Maryland, Estados Unidos da América, no 3º de abril, 1982. Stephanie Roper era uma mulher de 22 anos que morava em uma pequena comunidade não incorporada chamada Crum, com sua mãe, pai, 3 irmãos e uma irmã. Ela era incrivelmente próxima de sua família. Sua mãe diria mais tarde que muitos dos amigos de Stephanie lhe diziam que estavam com ciúmes de quão unida a família era. Muitos que conheciam Stephanie a descreviam como uma jovem inteligente, carinhosa e popular, com muitos amigos e um futuro muito promissor. Ela era estudante na Universidade Estadual de Frostburg, com ambições de perseguir seus sonhos de se tornar uma artista. Em março de 1982, ela retornou da universidade para passar um tempo com amigos e família antes da formatura. No dia 2 de abril, Stephanie tinha planos de se encontrar com uma de suas amigas de infância chamada Lisa. Stephanie se arrumou e falou rapidamente com sua mãe antes de sair. Ela disse à sua mãe que provavelmente passaria a noite na casa da Lisa e voltaria para casa de manhã. Stephanie foi de carro até a casa da Lisa e o deixou lá. As duas, então, dirigiram até Georgetown, Washington, no carro da Lisa. As duas frequentaram alguns bares, tomaram algumas bebidas e dançaram até as primeiras horas da manhã. É importante notar que nenhuma das duas estava intoxicada. Após a noite terminar, as duas retornaram para a casa de Lisa. No entanto, Stephanie decidiu que queria dormir em sua própria cama naquela noite. Ela se despediu, entrou em seu próprio carro e partiu para casa por volta das 3h15 da manhã. A viagem da casa de Lisa até a de seus pais levava apenas uns 20 minutos. No entanto, apenas 5 minutos depois de dirigir pela estrada rural escura, Stephanie adormeceu ao volante por um breve momento. Isso resultou em ela desviar da estrada e bater em um toco. Stephanie saiu do carro apenas para ver que ele estava inutilizável, com 3 pneus furados e danos no eixo. Logo após, um veículo parou ao lado de Stephanie. Dentro do veículo estava um homem de 6 anos, chamado Jack Jones, junto com Jerry Beatty, de 16 anos. Os dois estavam bebendo em uma taverna nas proximidades e por acaso encontraram Stephanie quando ela teve uma pane. Os dois pararam e ofereceram ajuda a Stephanie. Depois de uma curta conversa, eles ofereceram deixá-la mais adiante na estrada, perto da casa de sua amiga Lisa, a apenas 5 minutos dali. Lisa concordou e entrou no veículo deles. Ao entrar, eles a sequestraram sob a mira de uma arma. Ela implorou aos dois e pediu que a deixassem ir. Em vez disso, eles dirigiram para mais fundo, na área rural, e entraram em uma estrada remota. Lá, Jerry e Jack se impuseram sobre Stephanie várias vezes no banco de trás, mantendo-a sob a mira de uma arma o tempo todo. Depois disso, eles partiram novamente, desta vez dirigindo para uma casa abandonada. A casa ficava a menos de 1 quilômetro de onde Jack morava e estava situada no meio de uma área arborizada, totalmente isolada. A casa estava extremamente deteriorada. A maioria das paredes havia se soltado, criando pequenos buracos e aberturas. Os dois a arrastaram para dentro e começaram a espancá-la selvagemente e, novamente, se impuseram sobre ela mais 4 vezes. Os relatórios também citam a tortura brutal que ela sofreu. Stephanie tentou, em várias ocasiões, escapar. Todas as vezes, as tentativas falharam, e para puni-la por tentar, eles a espancavam ainda mais e chutavam repetidamente sua virilha. Durante este ataque desprezível, os dois estavam usando seus apelidos, para que Stephanie não pudesse identificá-los caso conseguisse fugir ou se eles decidissem deixá-la ir depois de terminarem. Stephanie começou a implorar para os dois. Ela prometeu que não denunciaria à polícia e eles poderiam obter dinheiro para resgate se escolhessem esse caminho. Os dois diriam mais tarde que ela chorou repetidamente e orou a Deus para ser salva. No entanto, Jerry chamou acidentalmente Jack pelo seu nome e Stephanie ouviu.
Os dois então conversaram em particular sobre o que deveriam fazer agora, pois, se deixassem Stephanie ir, ela poderia ir à polícia com essa informação e eles poderiam ser pegos. Depois de conversar por alguns minutos, os dois decidiram matá-la. Stephanie ouviu eles sussurrando e percebeu que eles haviam tomado uma decisão sobre o seu destino. Ela decidiu tentar fugir novamente. Desta vez, ela conseguiu pular por um dos buracos na parede e cair no chão do lado de fora. Então ela começou a correr, tentando se dirigir para as árvores próximas, embora os dois conseguissem alcançá-la. Jack carregava uma corrente de toras. Ele se colocou na frente de Stephanie e balançou a corrente sobre a cabeça dela, resultando em seu crânio sendo fraturado. Stephanie estava quase desmaiada devido ao golpe na cabeça. Ela se virou e cambaleou em direção à floresta novamente. Ela estava atordoada e mal conseguia andar, mas estava desesperada para escapar. Jack foi e pegou seu rifle calibre 22 pontos. Ele correu passando e, à frente de Stephanie, mirou e disparou um tiro em sua testa, matando-a instantaneamente. Os dois, então, sifonaram gasolina do tanque, derramaram-na no corpo de Stephanie e atearam fogo ao corpo dela. Depois de algum tempo, as chamas se apagaram. Para dificultar a identificação do corpo pelos investigadores, os dois removeram as mãos dela e jogaram o corpo em um pântano. Depois, ambos voltaram para casa. Jack era um homem casado e pai de um menino de 6 anos. Ele morava a apenas alguns minutos de onde o assassinato ocorreu. Jerry, um jovem que largou-se o colégio, fugiu de casa e foi morar com Jack, a esposa dele e o cunhado. Durante a tarde do dia 3 de abril, os pais de Stephanie ficaram extremamente preocupados quando ela não voltou para casa como prometido. Era muito fora do comum para Stephanie não voltar para casa quando esperado sem antes fazer uma ligação para seus pais. Eles logo perceberam que algo estava muito errado. A mãe de Stephanie ligou para Lisa, a amiga com quem ela esteve na noite anterior. Ela perguntou a Lisa se Stephanie estava com ela. Confusa, Lisa respondeu que não e disse a ela que o Stephanie havia deixado sua casa por volta das 3 da manhã para voltar para casa. Após essa conversa, a mãe de Stephanie chamou a polícia e relatou seu desaparecimento. A polícia localizou o carro de Stephanie logo depois. Eles notaram o quão danificado estava o carro, no entanto, atribuíram o desaparecimento de Stephanie a ela simplesmente ter fugido. Os pais dela se recusaram a acreditar nisso e, em vez disso, procuraram pela filha. Por 7 longos dias, eles procuraram, mas não encontraram nenhum vestígio de Stephanie em lugar algum. No dia 11 de abril, a polícia recebeu uma dica do cunhado de Jack, um jovem de 18 anos chamado Steve Enonson. Jerry disse a Steve que algo ruim aconteceu. Ele disse que havia cometido um crime muito grave na outra noite e continuou dizendo que ele sequestrou e matou uma jovem mulher. Steve estava bastante confuso com essa estranha confissão e não acreditava que Jerry estava sendo totalmente honesto. Ele pensou que devia ser alguma piada de mau gosto. Isso foi até ele ouvir a notícia de uma mulher desaparecida. Uma mulher que havia desaparecido na data em que Jerry disse que havia matado alguém. Steve foi e falou com a polícia. Ele contou tudo o que sabia e explicou a história que Jerry havia contado a ele. Ele disse à polícia que os levaria ao local onde Jerry disse que o crime havia sido cometido. Com essa dica, às 8 da noite do dia 11 de abril, o corpo de Stephanie foi encontrado, o qual estava completamente irreconhecível. A polícia então prendeu tanto Jerry quanto Jack e os dois foram interrogados sobre o envolvimento deles no assassinato de Stephanie. Quase imediatamente, ambos deram declarações à polícia. No entanto, ao falar sobre o crime, nenhum deles mostrou qualquer remorso pelo que haviam feito. Ninguém confessou ter atirado ou esquartejado o corpo. Eles se acusaram mutuamente. A polícia então foi e contou à família Roper o que havia acontecido com Stephanie. No entanto, eles não entraram em muitos detalhes.
Eles lhes disseram que ela havia sido baleada e morta. O plano era fazer com que a família passasse pelo funeral primeiro, e então prepará-los para o julgamento que estava por vir, onde eles, eventualmente, descobririam os horrores que Stephanie sofreu. No entanto, a mídia conseguiu as informações e divulgou todos os detalhes. Os alunos da Universidade Estadual de Frostburg realizaram uma vigília e um memorial em homenagem a Stephanie. Enquanto os dois assassinos aguardavam seus julgamentos separados por sequestro, ensaio e assassinato, Jerry concordou em testemunhar contra Jack por uma sentença menor. Jerry explicou em detalhes à polícia como eles sequestraram Stephanie e lembrou uma breve conversa que teve com ela. Jerry disse: "Ela me perguntou se eu poderia deixá-la ir, e eu disse a ela: não, eu não poderia fazer isso." Ela estava soluçando e começou a falar sobre uma pintura. Ela disse que queria ir para casa e terminar a pintura. Perguntei a ela o que era, mas nunca me disse. O julgamento de Jack Jones seria o primeiro, iniciando em 20 de setembro de 1982. A família Roper queria a pena de morte para Jack e Jerry. As provas do horrível crime foram apresentadas ao tribunal juntamente com seus depoimentos. Jack foi considerado culpado de sequestro, tentativa e assassinato. A mãe de Stephanie, Roberta Roper, subiu ao banco dos réus para falar sobre o impacto que o assassinato de Stephanie teve em sua família e para falar sobre a vida de Stephanie, suas conquistas, esperanças e sonhos, e como tudo foi tão tragicamente e brutalmente interrompido. Porém, no momento em que ela ia ler sua declaração, o advogado de Jack se opôs. Eles alegaram que falar sobre a vida de Stephanie inflamaria as emoções dos jurados, e isso seria injusto. Roberta foi silenciada. Disseram-lhe para se retirar e não lhe foi permitido falar da dor que ela e sua família estavam sofrendo. A equipe de defesa então preparou alguns fatores atenuantes. Eles falaram em grande detalhe sobre as lutas de Jack com o vício e sua criação turbulenta. Eles também trouxeram à tona o fato de que Jack não tinha condenações anteriores envolvendo crimes violentos e que se Jack fosse condenado à morte, isso causaria um grande sofrimento duradouro para sua família. Os jurados decidiram que Jack Jones cooperou com a polícia, confessando, e agora parecia estar arrependido pelo que havia feito. Devido à prática desagradável da equipe de defesa, foi dito à família Roper que eles não poderiam assistir a alguns dos procedimentos, nem foram notificados sobre o progresso do julgamento. Eles precisaram manter os ouvidos pressionados contra o vidro da porta do tribunal. O júri decidiu não condenar Jack Jones à morte. Em vez disso, ele foi condenado à prisão perpétua. No entanto, sua sentença significava que, com bom comportamento, ele estaria elegível para a liberdade condicional após apenas 12 anos de sua sentença. Jerry Beat foi o próximo julgado. Ele foi considerado culpado e recebeu a mesma sentença que Jack. Prisão perpétua com possível liberdade condicional em 12 anos. A família Roper e os cidadãos de Maryland ficaram indignados com razão. Os tribunais receberam uma quantidade incrível de condenação. Quase 100 mil pessoas assinaram uma petição exigindo que o tribunal impusesse uma sentença mais rigorosa. Como resultado da reação, foi imposta uma pena adicional de prisão perpétua, o que significa que pelo menos 23 anos teriam que passar antes que qualquer um deles pudesse ser libertado condicionalmente. A família Roper ainda sentia que o sistema de justiça havia falhado com Stephanie. Eles não acreditavam que Jack ou Jerry merecessem ser libertados depois do que fizeram com a filha deles. Quanto ao destino dos assassinos hoje, não tenho certeza. Eu luto para encontrar mais informações sobre os dois. Se você é da área ou sabe algo mais sobre eles, sinta-se à vontade para deixar um comentário, seria muito apreciado. Posso imaginar que este caso deixou muitos de vocês um tanto irritados. É difícil não pensar que os assassinos receberam tratamento preferencial em relação a uma família enlutada
e uma vítima inocente. O fato de a família Roper ter sido proibida de dar declarações de impacto ou de fornecer informações sobre quem era Stephanie para o júri é revoltante, especialmente porque os assassinos puderam falar de seus próprios antecedentes e descrever como, se fossem condenados à morte, isso prejudicaria suas próprias famílias. Roberta crê que os advogados de defesa do assassino queriam ela e sua família longe dos holofotes. Ela disse: eles não queriam que Stephanie parecesse real, eles apenas queriam um nome em um pedaço de papel. Apesar de este ser um caso incrivelmente trágico, vamos terminar este vídeo em uma nota mais positiva. O Frostburg State College criou a Galeria Stephanie Roper, localizada no prédio de Belas Artes, e uma bolsa de estudos foi criada em sua memória. Os pais de Stephanie, Roberta e Vincent Roper, se empenharam em mudar a legislação para ajudar as vítimas e as famílias das vítimas, incluindo o direito das famílias das vítimas de se dirigirem ao tribunal antes da sentença na Lei dos Direitos das Vítimas de Crimes de 2004. O casal ajudou a tornar isso possível para que ninguém mais tivesse que sofrer o que eles sofreram. Roberta e Vincent também formaram o Comitê e Fundação Stephanie Roper, que agora é conhecido como Centro de Recursos para Vítimas de Crimes de Maryland. A organização tem advogados na equipe que orientam as vítimas durante o processo legal, para que elas saibam exatamente o que esperar. A organização já lidou com milhares de casos, tornando uma experiência incrivelmente traumática um pouco mais fácil. Em 20 de outubro de 2012, o governador de Maryland nomeou parte da Rota 4 de Maryland ao norte de Crum, em homenagem a Stephanie Roper e os esforços que seus pais fizeram pelas vítimas de crimes. Um link para a organização deles está na descrição. Ao falar de Stephanie, Roberta disse: ela era uma pessoa maravilhosa, uma amiga maravilhosa e um ser humano maravilhoso. Ela era o tipo de criança que todo pai espera e reza para ter. Obrigado